E agora a gente fala sobre os impactos econômicos da eleição americana. Vamos conversar com o Luiz Alberto Machado, consultor e assessor econômico da Fundação Espaço Democrático. Boa tarde, antes de tudo. Vamos falar, porque o mercado está aí, né? Se mexendo com tudo isso que está acontecendo, impossível o mercado ficar parado, né, aguardando os resultados. Claro que ele se mexe junto com o que está acontecendo e a gente já viu ali, inclusive, o dólar fazendo as suas oscilações. Boa tarde. Boa tarde e parabéns pela cobertura sensacional de vocês aí da CNN. Obrigada. Qual que é a expectativa agora, diante do cenário que a gente visualiza, né, agora daqui para frente, qual que é a expectativa que fica para o cenário econômico? Vamos falar primeiro aqui de Brasil, como é que fica a expectativa? Olha, eu acredito que as oscilações que tinham que ocorrer já ocorreram. À medida que você teve a evolução da apuração dos resultados, o mercado realmente oscilou. A princípio, eu diria que havia uma esperança de que o Trump fosse reeleito. Isso talvez tivesse um impacto mais favorável no mercado brasileiro, mas à medida que o tempo foi passando, se percebeu que a coisa ia ser pau a pau até o final, e talvez esse resultado demore a aparecer, a exemplo do que aconteceu na eleição lá do Bush contra o Al Gore. Isso teve um impacto de acomodar um pouco as expectativas e a própria eventual vitória do Joe Biden, que vai parecendo cada vez mais provável, não vai ter um impacto muito grande no mercado. Meu caro, prazer recebê-lo aqui. Daniela Lima agora falando com o senhor. Eu queria falar um pouco, claro, a eleição de Biden está precificada, né? Para ficar no jargão que o pessoal do mercado gosta de usar. Ok, o que não me pareceu precificado até ontem à noite foi essa reação de Trump. Ok, a judicialização já era mal vista pelo mercado. Mas a fala, da forma como foi feita, a recusa, aquele aceno em se recusar a deixar o poder, que soou ali como a fala mais mal vista de um presidente americano dentro da Casa Branca na história, ou pelo menos na história democrática dos Estados Unidos, isso não me pareceu precificado pelo mercado. Qual é o preço que a rebeldia de Trump ou que um eventual esgarçamento institucional nos Estados Unidos pode ter para o mercado global? Eu acho que o próprio Trump está contribuindo para que essa tranquilidade aconteça no mercado brasileiro. Porque o mercado não viu, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, aqui também pegou muito mal essa reação do Trump. Uma coisa é você sair acusando, fazendo acusação com provas. Outra coisa é você sair fazendo acusação aparentemente sem nenhuma prova, sem nenhuma substância. E isso também o mercado brasileiro recebeu muito mal. Falando aqui agora de cenários futuros, né? Vamos colocar então a gente diante do que está se escrevendo aí pelo que a gente vem acompanhando, vamos colocar uma possibilidade, deixando tudo muito claro, de Joe Biden levar a eleição americana. Como o senhor acha que ficaria o cenário econômico do Brasil diante aí desse quadro? Bom, eu vou falar uma coisa que muito brasileiro não vai gostar. A importância relativa do Brasil na eleição americana é muito pequena. Se você prestar bem atenção aí ao longo dos últimos meses, nem Biden, nem Trump se referiram ao Brasil com destaque. Ou seja, a importância dos Estados Unidos para o Brasil é muito maior do que a importância do Brasil para os Estados Unidos. Tendo isso claro e deixando de lado qualquer nacionalismo exacerbado, eu acho que é uma questão muito mais de pragmatismo do que de ideologia. Então, eu acho que o Brasil tem que modificar a política externa. A política externa brasileira vem sendo feita exatamente ao contrário do que eu estou falando. Desde que o Bolsonaro foi eleito, é uma política externa muito mais voltada para a ideologia do que para o pragmatismo.
teve um atrelamento aos Estados Unidos, ao meu modo de ver, injustificável, porque os Estados Unidos não prestou nenhum favor, a economia brasileira não recebeu nenhum tipo de benefício especial do governo americano e, no entanto, nós nos atrelamos de forma clara aos Estados Unidos, fizemos alguns acenos negativos com relação à China, por exemplo, que hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, destacadamente. Então, o que eu acho é que, independentemente de quem leve a eleição americana, a nossa política externa ela precisa melhorar, ela precisa se voltar mais para o aspecto econômico. Aliás, essa é uma característica da política externa de alguns anos para cá. Durante muitos anos eu dirigi a Faculdade de Economia da FAP, que tinha os 2 cursos de Economia e Relações Internacionais. E o que eu percebo é que cada vez mais a diplomacia tem um peso da economia. A diplomacia econômica ocupa um espaço fundamental dentro da diplomacia geral. E eu não percebo isso no Brasil, lamentavelmente. Então, eu acho que, independentemente de quem ganhe, o mais importante é nós aperfeiçoarmos a nossa política externa, dando maior atenção ao aspecto econômico das relações internacionais. Luiz Alberto Machado, ele é consultor e assessor econômico da Fundação Espaço Democrático. Eu agradeço muitíssimo sua participação aqui no CNN 360, adicionando informações a essa cobertura, trazendo novas camadas de avaliação, especialmente sobre o mercado financeiro. Muitíssimo obrigada, excelente final de semana, restinho de sexta-feira para o senhor. Até a próxima. Eu que agradeço e boa tarde, bom fim de semana para todos.